Boa noite. Eu estava a considerar a possibilidade de podermos abordar ou poder começar a realizar alguns vídeos, já que em termos de emissão em direto torna-se um bocadinho mais, provoca mais constrangimentos, realizar todas as semanas, nem que fosse a definição em termos da tipologia de maus tratos, em termos dos direitos das crianças, Convenção dos Direitos das Crianças, de 89, ou alguns capítulos de livros que consideraria interessantes. Já tínhamos abordado a possibilidade de iniciarmos com a Zélia Barroso, o Ser Criança não deveria doer, sendo que vou começar hoje com a conceptualização dos maus tratos em Portugal, portanto a resenha histórica, não é? Que acho que também seria interessante e seria a nossa base também, em termos teóricos. Pronto. Por tal, a história do abandono em Portugal refere-se inclusivamente à sociedade medieval e cristã portuguesa, onde o abandono de crianças possui uma taxa elevada derivada aos filhos gerados por relações ilícitas do clero, relações esporádicas, violações, relações adúlteras e incestuosas. Portanto, a 12 de dezembro de 1321, a Rainha Santa Isabel fundou o Hospital de Santa Maria dos Inocentes, em Santarém, a primeira instituição portuguesa destinada a receber e a tratar de crianças abandonadas. O referido hospital possuía as amas de leite, que eram mulheres que estavam destinadas, considerando o período de lactação, a realizarem amamentação a essas crianças abandonadas. Além de que estavam, portanto, até por fazerem os 14 anos, permaneciam nesse hospital, onde o objetivo era efetivamente muni-los de ferramentas para uma boa profissão, sendo que aos 14 anos de idade cessavam a continuidade no hospital e ficavam sem qualquer tipo de assistência. Em 1330, a Rainha Dona Beatriz fundou o Hospital dos Meninos Órfãos de Lisboa. Até ao século XV, as referidas instituições tratavam-se em termos da resposta ao abandono de crianças. Isto eu estou a ler também, isto faz parte da minha tese de mestrado, daí eu também estar a partilhar convosco. A primeira norma portuguesa dedicada às crianças abandonadas encontra-se no título do livro Primeiro das Ordenações Manuelinas, dos órfãos e coisas que a seu ofício pertencem, onde se encontra estipulado que deveria existir em todos os concelhos uma instituição para albergar os órfãos, podendo inclusivamente serem sujeitos a coima os concelhos que não tivessem à disposição tais instituições e ou estruturas. A instituição teria efetivamente de acolher menores de 7 anos de idade, sendo que a partir dessa idade iriam ser entregues a quem oferecesse o maior capital pelas crianças, responsabilizando-se pela criação das mesmas. No século XVII, o rei Filipe III decretou que todas as casas da misericórdia obtivessem um procedimento de modo a acolher as crianças abandonadas, obrigando-as a instalar uma roda dos expostos, rodas essas onde eram colocadas as crianças efetivamente com o intuito de abandono. Existiam por toda a Europa as rodas dos expostos e as torres do abandono, que possuíam a mesma finalidade que a concha de mármore, criada no século VI em Terrier, sendo que não se diz em alemão, sendo que não se diz em francês, diz-se em alemão, com o intuito de abandono das crianças. Devido ao número de crianças abandonadas permanecerem em ascensão e, obviamente, levar à taxa de mortalidade associada, o Intendente-Geral da Polícia, Pina Manique, a partir da Rainha Dona Maria I, expediu uma circular a todos os provedores das comarcas, a 10 de maio de 1783, a exigir a criação de casas de roda em todas as cabeças de comarca de Portugal, com o destino das crianças abandonadas. O trato das crianças abandonadas passou a ser alvo de fiscalização, de acordo com o alvará de 24 de abril de 1804, que determinou que as damas da Ordem de Santa Isabel estariam obrigadas a assistir e visitar as escadas de rodas, pelo menos 4 vezes por mês.
Derivado ao contínuo crescimento do abandono de crianças, o Estado iniciou a elaboração de leis com o objetivo de obrigar os pais a cuidarem dos filhos. Portanto, o Estado decretou que iria existir uma lei que obrigasse os progenitores a cuidarem, a protegerem e a promoverem o bem-estar da criança. Na linha 8 da Lei de 18 de outubro de 1806, torna-se recomendação às justiças que obrigue as mulheres solteiras, derivado a serem maioritariamente produto de relações não conjugais, relações ilegítimas, que se encontrarem em gestação, serem vigiadas e monitorizadas de modo a criarem o filho, serem obrigadas a pagar a criação dos filhos e tomarem conta dos mesmos. A referida Lei de 18 de outubro tratou-se da primeira tentativa de inversão da taxa de abandono de crianças e, inevitavelmente, diminuição da taxa de mortalidade das mesmas. O Código Penal 1852 penaliza, assim, o abandono de crianças em local público, com pena de 1 mês a 3 anos de prisão, não proibindo a exposição de menores de 7 anos em local destinado para esse fim, tal como haveria dito anteriormente. Em 1862 foi concedida uma comissão destinada a ponderar a problemática de abandono de crianças. A mesma comissão propõe a cessação das rodas dos expostos, devendo as crianças ser acolhidas em hospícios com condições para o acolhimento. Os princípios do iluminismo que inspiraram o Marquês de Pombal no século XVIII e do liberalismo do século XIX centraram na dignidade humana e no princípio universalista da liberdade, de igualdade e fraternidade. Foram incutindo na população e na política novos valores de organização social opostos ao abandono de crianças. Com a implantação da República, em 1910, e a aprovação da Constituição em 1911, é considerado então o direito à assistência pública, em que o Estado intervém no funcionamento das instituições. As alterações do direito da família, através da criação do direito ao divórcio e implementação do registro civil, que substituiu o registro eclesiástico sem questões de ética ou moral, facilitando assim o registro de filhos ilegítimos, resultou inevitavelmente uma diminuição drástica a nível da taxa de abandono. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, no artigo 25, estabelece que a maternidade e a infância têm direito à ajuda e à assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimónio gozam da mesma proteção social. Portanto, a Declaração Universal dos Direitos da Criança surge em 1959, que dita, no princípio 4º, a criança deve gozar dos benefícios da previdência social. Terá direito a crescer e desenvolver-se em boa saúde. Para essa finalidade, deverão ser proporcionados tanto a ela quanto à sua mãe, e aqui mais uma vez é a nível da figura materna, cuidados especiais, incluindo-se a alimentação pré- e pós-natal. A criança terá direito a desfrutar da alimentação, moradia, lazer e serviços médicos adequados. Em termos da proteção de crianças, creio que poderíamos falar de seguida, porque aqui faço a análise e a relação entre a concepção de criança em si, como objeto social, e qual é que era a consideração em termos da proteção da criança em Portugal. Fica um próximo capítulo? O que é que acha?